Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Olha só, gente, vou falar pra vocês como evitar convulsão. Preste atenção, cara, no que eu tô dizendo e o que eu vou dizer. Isso aqui, ó, pode salvar a sua vida ou de algum parente ou algum amigo. Preste atenção. Eu descobri como evitar as convulsões. Já tive 10 convulsões, mas são 4 anos e meio que eu não tenho convulsão. Você tá entendendo? Eu tive um AVC, preste atenção, há 10 anos. O que acontece? 11 anos já fez. O que você tem que prestar atenção, vou dizer agora, no começo desse vídeo. Depois que eu dizer como é que é, depois eu vou contar só detalhes, mas o principal é agora. Como é que se faz para evitar as convulsões? Obviamente, eu não sou médico, mas eu tive um AVC. Eu senti na pele. O médico não. Ele aprendeu muita coisa, mas ele não teve um AVC. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Tá, vamos lá. Antes eu vou dizer uma coisa, os sintomas da convulsão. Tem gente que não sente nada antes de ter a convulsão. No começo do AVC, da convulsão, aliás, eu nem sabia de onde vinha essas convulsões. Assim, eu não sentia nada. E eu pifava, caía no chão e começava a se bater. Você tá entendendo? Mas com o tempo eu descobri. Sintomas que eu tenho é o quê? Vamos supor que eu estou conversando aqui com vocês. De repente, eu não consigo falar. Isso aí é o sintoma da convulsão. De repente, na hora eu já pifo. Ou apenas um sintoma e não dá nada. Ou eu não consigo falar e já caio no chão. Vou dizer aqui outra coisa. Tem vários sintomas, mas vou dizer os que eu me lembrei. Não tive como eu escrever. Que tava um negócio verde, não achei uma caneta, sumiu. E o outro telefone que eu uso tá semi-estragado. Queimação. Se eu sentir uma queimação, quem tem a convulsão sabe. Dá uma queimação. Se der essa queimação, não tem pra onde correr não. Provavelmente a pessoa vai ter a convulsão. Você tá entendendo? Vamos lá, eu vou dizer aqui o principal. O principal o quê? O que você tem que fazer? Você tem que acalmar. Depois, você tem que respirar. Se você sente que você vai ter uma convulsão. Deixa eu dizer outra coisa que eu esqueci de contar no começo. Convulsão é a pior coisa que existe, cara. Eu digo eu porque eu tive. Você que não teve, você não sabe. Convulsão é uma coisa muito ruim. Mas ruim mesmo, dá um negócio, uma dor de cabeça, que é a maior dor de cabeça que você sentiu na sua vida. É quando você tem a convulsão. Eu digo por mim. Você tá entendendo? Que nem eu disse. Falar, não consigo falar. Então, como eu disse, respirar. É respirar de 0 a 10 ou mais. Se quando você está sentindo que você vai ter a convulsão. Isso se você conseguir tentar se acalmar. Muitos têm a convulsão e não conseguem, nem sabe que vai ter convulsão, não consegue nem sentir, nem prever nada. Você pega e tenta respirar, aí acalmar. E tenta manter, eu acredito que tem alguma coisa que acontece aqui na garganta. Aí o médico vai saber explicar melhor do que eu. Mas eu consigo te dizer uma coisa. Aqui, ó, você está se engasgando. Por isso você tem que tentar acalmar aqui, ó. Eu sempre estou sentindo que vou ter outra convulsão. Esses 4 anos e meio, não quer dizer que nesses 4 anos e meio eu não ia ter mais convulsão. Eu quase tive convulsões um monte de vezes durante esses 4 anos e meio. Desde 2022, 2021, em abril de 2021. Foi a última convulsão que eu tive. Você tá entendendo? Então o que acontece? Mas nesse tempo eu descobri o jeito. Eu vou dizer agora, acho que os detalhes foi dito. É tentar se acalmar, respirar, não ficar assustado e tenta manter a garganta
boa aqui, ó. Aqui pra dentro, não sei onde aqui é não. Você tá tipo engasgando. Aqui, ó, fiz, ó. Você entendeu? É a saliva. Agora são detalhes. Vou dizer pra vocês um exemplo de um caso quando, depois que eu descobri como fugir da convulsão, teve uma vez que eu tava na cama, aqui nesse mesmo lugar, né? Eu acho que era durante a noite, ou acordei durante a noite, não, eu acredito que eu tava acordado. E de repente, a minha perna começou a bater. Não acredito, não sei se eram as duas, ou só a perna que é afetada pelo derrame. Eu peguei e começou a bater minha perna. Começou a bater, assim, ó. Eu tô batendo a minha perna aqui. Começou a bater minha perna. E de repente veio a queimação. Quando eu vi aquela queimação, eu falei, não tem como eu vencer essa convulsão. Vai dar convulsão. É convulsão. Não tem pra onde correr, não. Mas daí que eu comecei com a calma e com o respirar de 0 a 10. Assim, eu falei no começo, mas eu deveria ter mostrado um exemplo. Aqui, ó. De 0 a 10. Mas na verdade nesse dia não foi de 0 a 10 não. Foi mais ou menos uns 4 minutos, mais ou menos eu fiquei. Foi mais de 0 a 100 ou mais. Eu até perdi a conta. Eu continuava assim, respirando e a queimação, e a perna batendo. E continuei. Fiquei calmo. Eu cruzei a perna, né? O negócio que eu vi o povo falando que uma simpatia, né? Que se você cruzar as pernas, você não vai ter convulsão. Eu nem lembro se eu cruzei as pernas. Nem sei se eu sabia nessa época, né? Mas enfim, eu só sei que eu comecei a me respirar. Assim. E eu continuei respirando. E respirando. E foi 4 minutos. Depois daqueles 4 minutos, a minha perna parou de bater. E eu não tive a convulsão. Eu não desmaiei. Incrivelmente. E depois desse tempo aí, ó. São 4 anos e meio que eu não tenho convulsão. Você tá entendendo? Outra coisa, eu não sei se tinha a ver com aquelas vacinas do coronavírus. Que no caso eu não tô falando mal dela não. Eu tô falando bem dela. Por causa que antes, mais ou menos, depois que eu tomei a vacina, 10 minutos já, depois de que eu tomei a convulsão, são sintomas do derrame. Depois que eu tomei a vacina, nunca mais eu tive convulsão. Agora, se ela tem a ver com isso, eu não sei. Eu só sei que depois que eu tomei, eu nunca mais tive convulsão. Você tá entendendo? Esqueci de ter falado. Sintomas, no caso, sequelas do AVC, né? A minha memória é muito ruim. Esqueci de ter falado que hoje é o Dia Mundial de Combate ao AVC. Outra coisa que eu quero ter falado aqui no começo do vídeo, eu não falei. A maior riqueza não é o dinheiro, não. É a saúde. E outra, quem veio com esse semblante de uma pessoa muito feliz, você tá parcialmente errado. Tô muito feliz não, hein? Vou dizer sobre isso não, é muita coisa para ser dita. Mas a gente tem que dar valor à nossa vida, porque só temos uma vida. Você tá entendendo? Não vou contar sobre isso não, porque é muita coisa. Já tá gastando muito tempo já. Então o que eu disse foi isso. Logicamente que tudo, se você está tendo convulsões, tem que ir no médico. Eu não sou médico. Eu sou apenas uma vítima do derrame. Você tá entendendo? Mas que nem eu já tinha dito durante o começo deste vídeo, eu tinha um AVC.
Muita coisa eu sei e o médico não sabe. Você tá entendendo? Porque eu senti na pele. E assim eu descobri o jeito. Óbvio, alguém já deve ter falado, não sei. Acalmar, todo mundo fala isso. Mas ninguém fala sobre o negócio de você respirar. Respira que você está tentando acalmar seu corpo. Isso, é a mesma coisa que eu não ia falar. Outra coisa, é que nem quando você está nervoso. Você pode ver quando você está nervoso, acho que o povo até fala assim, calma, calma. E no caso, respira. Acalma, respira. Você tá entendendo? Ah, sim, trouxe aqui esse livro aqui. É a Bíblia. É, fé, você tem que ter fé. Sou agnóstico, mas eu tenho a minha crença. Você tá entendendo? Mas não é pra crer em pessoas, né? Pra acreditar na Bíblia. Pra acreditar nesse pessoal de igreja, não. Não confie nesse povo. Nem um pouco. É bíblico. Maldito homem que confia no outro. Então, leia só a Bíblia. Tenha caráter. E tenha fé. Não vou falar nada de religião. Enfim, tenha fé. Você tá entendendo? A primeira conversão que eu tive, acho que foi no dia 15. Eu tenho um papel ali que eu escrevo tudo um negocinho de negócio de medidor de pressão. Ah, sim, quando eu tenho convulsão, os batimentos chegam a 100. Geralmente é 60, 70. Aqui, ó. Tô fazendo uma gravação pra você aqui, ó. Já mexeu aqui, ó. Deu um negócio aqui, ó. Isso aqui já é coisa, já vem da convulsão, cara. Senti um negócio aqui, ó. E eu ando sentindo que pode vir outra convulsão. Ah, sim, tem uns negócios diferentes que dá no corpo. Eu não sei explicar. Infelizmente, eu acredito que a coisa tem a ver com os nervos. Eles mexem, vibra, começam a vibrar. Assim, um jeito de você sentir antes que você vai ter uma convulsão. Você pode ver que você tem dificuldade para falar. Você tá entendendo? Esse é um jeito de você descobrir. É mesmo, eu deveria ter falado isso. Ainda bem que eu lembrei. Você tem que tentar entender, ver seu corpo tem algo diferente. Você tem dificuldade para falar. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu estava lendo uma coisa no celular. Não, eu estava tentando. Não, eu estava lendo isso. De repente eu não consegui ler. Era o que? Era sintoma de convulsão. Aí já tem que, nem eu disse aqui, umas veias. De repente começa a bater um nervo, alguma coisa. Você tá entendendo? Tem muita coisa. Ah, sim, dá um negócio que eu não sei explicar. Dá um negócio esquisito no corpo. Que eu tô sentindo que eu vou ter uma convulsão. Você. É só você prestar atenção que você vai entender alguma coisa. Agora, se você tiver um derrame muito forte, você não vai conseguir entender nada. Nada de comer coisa doce. Ainda bem que eu lembrei que eu tô quase acabando com esse vídeo, hein? Nada de comer coisa doce. Uma vez eu comi uma barra de doce, de chocolate, daqueles brancos, que é o pior ainda. Que chocolate branco ele tem mais açúcar. Sabe que o açúcar ele é barato. Então o fabricante enche de açúcar. Então piorar, eu comi quase uma barra de chocolate, eu tive uma convulsão. Isso antes desses 4 anos e meio, como eu já disse. Tem outros casos também que tiveram aí. Então, evite coisas que aumentem demais. É que eu não lembro outra coisa que eu tive em outras convulsões. Você tá entendendo? Então, que nem eu tava dizendo aqui, que antes que eu esqueça, que eu tava falando, a primeira convulsão que eu tive, acho que foi no dia 15 de maio de 2015. Mas no dia 12 de maio de 2015, 3 dias antes da primeira convulsão, que eu me lembro, não sei se eu tive, com certeza eu tive convulsões quando eu estava em coma, lá em Dourados, provavelmente, ou aqui no hospital daqui. Mas que eu me lembro, o principal é isso, já depois que eu já estava recuperando. Eu peguei a minha mão que eu tive derrame. Ah, isso também, se ela começa a se bem que isso faz parte, né? Mas se ela ficar meio assim, ó, já tem a ver com coisa de convulsão que tá vindo, hein? Então, que nem eu tava dizendo aqui, os 3 dias antes da primeira convulsão, eu senti algo esquisito no meu corpo. Eu comentei, falei pra Cicrana, falei, eu tô sentindo algo que tá esquisito, tem algo esquisito comigo, não sei o que. Eu falei pra Cicrana,
E a ciclana fala, isso é coisa da sua cabeça. De fato era mesmo, né? Já era sintomas da primeira convulsão. Tá, pega. Então, comente isso que eu falei no vídeo aí. Faça, comente o que eu disse. Eu já falei isso pra muita gente. E outra, você que talvez está vendo este vídeo aí, mas não teve AVC, mas você corre risco de ter um AVC. Então já fique sabendo disso. Ah, sim, e convulsões. As convulsões também, ela também aparecem em outras doenças, não só no derrame. E não são todas as pessoas que têm AVC têm convulsão. Ainda bem. Mas eu, como sou azarado, eu tenho essas convulsões. Não agora, né? Mas antes eu tinha. Olha, eu ia tentar ver se eu lembrava de alguma coisa, mas eu não me lembro. Estou muito esquecido. Que nem eu disse, que nem eu tinha dito, tinha um papel aqui, mas eu não teve como eu colocar um monte de coisa aqui. Eu deveria ter eu deveria ter colocado outras coisas aqui. Vocês entendem antes. Mas o principal eu disse, que nem eu disse, convulsão não é coisa boa, hein? É ruim demais. Faça de tudo para você não ter convulsão. Faz de tudo para você não ter um derrame. Começa por aí. Você tá entendendo? Eu já disse, a melhor riqueza é a saúde. Não é bom viver com derrame, não. Você tá entendendo? Eu já disse aí. Evite comer coisa muito gordurosa, coisa assim assado. Acho que tudo que é demais, o corpo de uma pessoa que tem convulsão não é bom. Você tá entendendo? Ah, sim, agora eu lembrei. Antes, aliás, depois que nesse meu tempo aí, teve uma vez que eu tive que ir no hospital. E eu fui lá no hospital, eu tava indo no hospital. E quase não tá dando convulsão em mim. É que eu parei pra conversar com uma conhecida, uma senhora. E ela falava e eu tava no sol, né? Eu tava no sol, não sei se o sol tem a ver, mas acho que tem a ver sim. E eu tava ali conversando com ela e o sol batendo na minha cabeça. Rapaz, não começou a dar uma convulsão. E eu fiz, que nem eu te disse. Eu fui na sombra, e comecei a fazer o ritual. O ritual, você tá entendendo? Fazendo que nem eu disse, né? Se acalmar, respirar. E fiquei lá um tempinho deitando, me acalmei. A ciclana já mandou uma água. Perguntou se eu queria água. Eu falei, pode mandar, eu quero. E tomei essa água. Mas acho que na verdade eu fiquei deitado, né? Eu não queria se mexer. Demorou um tempão. Eu deitei, né? Assim, se você tem convulsão, se protege de tudo. Pra não bater a cabeça em nada. Ah, sim, outra coisa de convulsão. Nada de enfiar a mão dentro da boca. Não faça isso. Isso aí é atrás de vida. Você tá entendendo? Principalmente para quem enfiar a mão na boca. É uma pessoa que tá com convulsão, vai quebrar os dentes, vai quebrar os dentes, os dedos da pessoa. Você tá entendendo? Se duvidar, até faz isso, não sei. Coisa boa não vai acontecer. Você tá entendendo? Eu não sei mais o que eu podia dizer sobre convulsão. Não me lembro. E o principal é isso. Falou. É isso. Outra coisa que eu não disse: cuidado com febre. Febre provoca convulsão. Procure não ter um exemplo: dengue. Quem tem dengue tem convulsão. Aliás, quem tem dengue tem febre e a febre provoca convulsão. Isso já é científico. Pode pesquisar. Quando eu tive dengue e coronavírus, os dois juntos, eu quase tive convulsão, por causa que as duas doenças provocam. Aliás, as duas doenças têm febre.